Deputado, vamos começar então falando do União Brasil, seu partido. Ano que vem nós temos eleições, 2026, majoritária e proporcional. Vou falar especificamente da majoritária, começando por ela. Quem é o candidato ao Senado e quem é o candidato ao governo do União Brasil? Está muito cedo para definir quem é o candidato, mas para as majoritárias de 2026, o nosso partido, União Brasil, que é constituído em todo o Mato Grosso, não só com a participação de 60 prefeitos, 300 vereadores, 4 deputados estaduais e mais os seus respectivos suplentes, 2 deputados federais e mais os respectivos suplentes, das quais uma delas em exercício, que é a deputada Gisela, substituindo o deputado Fábio Garcia, e também um senador da República, Jaime Campos, e o governador do estado de Mato Grosso, o Jaime Campos. Ocorre o seguinte, então está como pré-candidato ao governo do estado de Mato Grosso o senador Jaime Campos, cujo mandato terminará em 31 de janeiro de 2027. E o nome para como pré-candidato ao Senado Federal, naturalmente, é o atual governador Mauro Ferreira Mendes, que está também com o seu mandato a ser concluído em 31 de dezembro de 2026, mas caso seja candidato, ele terá que entregar o governo no princípios dos primeiros dias de abril, no máximo dia 4 de abril de 2026, para que possa o seu vice-governador concluir o mandato, o doutor Otaviano Pivetta, e ele se habilitar a disputar a vaga senatorial. Então, quanto à majoritária, nós temos 2 grandes quadros fortes, muito bem avaliados nas pesquisas, que podem, com certeza, ganhar uma eleição na majoritária em Mato Grosso em 2026. Governador Jaime Campos, senador Mauro Mendes. Agora, esses entendimentos para a escolha definitiva só é feita na convenção. Primeiro, está muito difícil definir um quadro político partidário atual. Por quê? Nós estamos na reta final de um processo que vai se abrir e oficializar em março do ano que vem, que é a abertura das janelas partidárias. Nós estamos em Brasília com várias composições de formação de frentes, formação de fusão de partidos, né, e federações. Por exemplo, o nosso partido União Brasil, que hoje é o 44, está em fase final de formação de uma frente, né, de uma federação com o PP, Partido Popular, né? Progressista, desculpa. E seria, então, vai mudar o número, né? Com certeza, não sabemos qual será o número, e também teremos uma nova direção do partido, que vai chamar União Progressista. Então, até o próprio nome vai deixar de ser União Brasil para ser União Progressista. O que significa que até lá, até essa formação da direção nacional, nós não sabemos quem vai comandar o partido aqui em Mato Grosso, se vai ser nós do União Brasil atual, ou se vai ser a equipe do PP, que é liderada aqui em Mato Grosso pelo ex-senador Cidinho Santos, e com a participação do ex-governador e ministro Blairo Maggi, e o Paulo Araújo. Já a União Brasil, nós temos, além de Jaime Campos, Mauro Mendes, nós temos Júlio Campos, Eduardo Botelho, Dilmar Dal Bosco, Sebastião Rezende, Fábio Garcia, Gisela Simona, Coronel Assis e uma série de outros políticos expressivos que fazem parte do Brasil, que poderá ser o novo presidente dessa federação. Porque os 2 partidos vão continuar existindo. Federação é diferente de fusão. Vai continuar existindo a União Brasil e vai continuar existindo o Progressista. E cada um tem o seu comando local. Mas a federação terá um novo presidente, uma nova composição. E terá também um número novo. Então nós aguardamos tudo isso para poder definir definitivamente o que vai ocorrer realmente em 2026. Eu espero que o partido permaneça unidos para enfrentarmos uma nova batalha eleitoral que não vai ser fácil, que nós temos vários partidos que são hoje, alguns até coligados conosco a nível de governo estadual, mas que poderão ser nossos adversários a nível da disputa de 2026, como é o caso do atual Partido Republicano, que tem
a figura do vice-governador Otaviano Pivetta, já está se destacando como um pré-candidato natural ao governo do estado do ano que vem. Já está em pré-campanha também o nome do vice-governador Pivetta para o mandato. Ele nos afirmou que, se assumir o governo, ele é candidato a governador. Se não assumir o governo, se por acaso o governador Mauro Mendes resolver permanecer no mandato, ele também será candidato a governador, porque ele tem partido, tem recursos financeiros, fundo partidário, recursos pessoais e também aliados, entre os quais o Novo, né, já declarou apoio para ele, e o PRD do Mauro Carvalho também já declarou o apoio. Então ele já tem, além do Republicano, já tem a certeza de que terá ao seu lado 2 outros aliados, o Novo e o Republicano. Quanto ao outro aliado nosso, que faz parte da estrutura, é o PL, o Partido Liberal de Bolsonaro. Aqui em Mato Grosso, na eleição passada, o PL esteve conosco, ativamente participando na eleição de governador e também de senador. Tanto que é que nós elegemos o senador Wellington Fagundes na chapa de Mauro Mendes e junto conosco, na coligação nossa. E agora eles têm rumo próprio também. O PL já definiu-se que vai disputar as eleições não só de governador, como também de senador. E até falem nas 2 vagas, não teria nem espaço para uma composição, porque o PL tem como nome já definido para pré-candidato a governador do atual senador Wellington Fagundes, que é um candidato natural, até porque ele tem 8 anos de mandato, está na metade do mandato agora e pode disputar a eleição com tranquilidade. Se ganhar, ele vira governador, se perder, ele continua senador. E há também, para o Senado Federal, 2 nomes do ala bolsonarista disputando e já praticamente como pré-candidatos, que é o deputado federal Medeiros, né, José Medeiros, e o empresário da soja, o Galvão, que também já colocou seu nome à disposição, porque na eleição passada o Galvão foi candidato e teve quase 400 mil votos. Então, são 2 candidaturas naturais. Além disso, fora esses 2 partidos que são aliados nossos e que já estão se preparando para a disputa majoritária contra a União Brasil, né? Tem também o pessoal da esquerda, o segmento que está apoiando no governo Lula, o PSD de Fávaro, o PT de Lúdio Cabral e Barranco, e bem como o PCdoB, o PSOL, os partidos que estão com o atual governo federal de centro-esquerda, também deverá lançar a chapa própria para governador, senador. Aliás, porque o próprio Carlos Fávaro, o ministro Carlos Fávaro, é um candidato natural, né, ao Senado da República para mais um mandato, porque ele está atualmente licenciado para ser ministro, mas no seu lugar está a sua suplente, a Margarete Busetti. Então, é claro que já temos 4 grandes forças políticas preparando para a sucessão. Então, não dá da gente afirmar hoje, em pleno mês de julho de 2025, o que acontecerá em outubro de 2026. Deputado, voltando ainda à questão do União Brasil, o governador Mauro Mendes, lá atrás, declarou apoio à candidatura ao governo, que o nome dele seria, né, o Otaviano Pivetta. Recentemente, nós tivemos aí um jantar e houve uma grande manifestação de apoio ao nome do Pivetta, em que o governador Mauro Mendes estava presente. O seu irmão, o senador Jaime Campos, está desprestigiado no partido? Não, essa reunião que esteve recentemente aqui não tem nada a ver com o partido, nem com a União Brasil e muito menos com o governador Mauro Mendes. Mas não o que ocorreu? Não causa mal-estar? De jeito nenhum. É o seguinte, esteve em Cuiabá na semana passada, sexta-feira passada, o presidente nacional dos republicanos, que é o deputado federal Marcos Pereira, pessoa bastante conhecida em todo o Brasil, porque até foi vice-presidente da Câmara na gestão passada. Ele veio a Cuiabá para reorganizar o seu partido, reunir com os republicanos e preparar o partido para as eleições. É natural. E nesse dia, o empresário Iraí Maggi e o seu primo Blair Maggi, que tem uma chácara muito bonita, muito bem equipada, onde tem um aeroporto Bom Futuro, resolveu oferecer um jantar de confraternização, um churrasco, não só para o Marcos Pereira, como também convidou o vice-governador Otaviano Pivetta e alguns amigos pessoais deles.
entre os quais o deputado Maxi Russo, que é do Podemos, que não tem nada a ver com o republicano ainda, e também lá esteve presente o governador Mauro Mendes, que é do União Brasil, e outras personalidades menos conhecidas, Cidinho Santos, senador, que é do progressista. E nesse momento, não sei se é verdade, o Marcos Pereira, deputado, perguntou ao governador se estava mantido um pré-compromisso assumido há 4 anos atrás, quando ele foi candidato à reeleição para governador e o Pivetta foi o seu vice, de que se estava mantido aquela conversa de que ele poderia deixar o governo agora em abril, ser candidato a senador, Pivetta assumiu o governo e ser candidato à reeleição, né? O governador parece que reafirmou que sim, que estaria mais ou menos disposto a isso, mas que ainda não estava nada definido e que poderia estudar. Anteriormente, o vice-governador Pivetta já nos disse, numa reunião na casa do deputado Eduardo Botelho, na outra sexta-feira passada, antes do deputado Botelho viajar para fazer a cirurgia, essa coisa toda, ele afirmou para nós que independente a decisão não é candidato a governador, porque ele tem partido, ele tem aliados, ele tem apoio, eu acho que está certo. Então, essa aí é que a imprensa nossa de Cuiabá, que me desculpe, começa a articular. Nós não fomos convidados porque foi uma coisa pessoal. Ninguém é obrigado a convidar Júlio, Jaime Campos, Botelho, Dilmar da Bosco, Sebastião Rezende, outro grupo majoritário do União Brasil, Coronel Assis, para participar do jantar na casa dele. Ele leva na casa dele que ele quiser. Então, ninguém ficou ofendido. E o problema entre Mauro Mendes e Dr. Pivetta tem que ser resolvido entre eles, porque o Pivetta é até um grande parceiro, né? Foi parceiro dele naquela derrota de 2010, quando disputou o governo e perdeu. Foi parceiro dele em 2018, foi parceiro dele agora em 2022. Então, eles têm uma certa ligação. Agora, o que tem que ser bem colocado? A União Brasil não reuniu ainda nem com a direção nacional de Brasília e nem com a direção estadual local para decidir qual o caminho que queremos para 2026. Nas bases nossas, nas conversas, nas visitas que temos feito, né, todos querem candidatura própria, a governador e a senador. Até porque, na eleição de 2018, nós elegemos o governador Mauro Mendes e o senador Jaime Campos. Na eleição de 22, reelegemos o governador Mauro Mendes e resolvemos abrir mão do Senado para a composição com o senador Hélio Fagundes. E há entendimento. Hoje passamos 2 dias viajando com o senador Hélio Fagundes, com o deputado Medeiros, deputado Faisal, que são nossos pré-adversários, mas que podem ser nossos aliados também na composição política de 2000. Nada está descartado, tudo é possível e nada está decidido. Então nós vamos reunir. Estava previsto até para hoje à noite uma reunião, mas o governador foi chamado com urgência numa reunião dos governadores em Belém. Não vai ter reunião da União Brasil, para nós conversarmos entendimentos internamente. E só tem um caminho. Se a União Brasil resolver lançar candidato próprio, o governador Mauro Mendes, que é filiado do partido, ou apoia o nosso candidato ou desliga, muda para um outro partido para fazer o que bem entender. Se for o caso também, se nós não concordarmos com a atitude de apoiar, de coligar, nós temos que sair do partido. Caminho está aberto, a janela partidária é em março. Daqui até lá nós temos opção. Ou fazemos um projeto próprio de governo e de vitória, para o Senado, Câmara dos Deputados. A nossa preocupação maior hoje não é nem tanto com a eleição majoritária. Nós temos 2 bons quadros. É com a eleição proporcional. Porque a União Brasil hoje tem 4 deputados federais e 3 suplentes que estão exercendo de vez em quando o mandato, Gilberto Figueiredo, Chuchu Dalmolin e agora Baiano Filho. Nós temos que montar uma chapa nova para 2026. Nós temos que ter 31 candidatos a deputado estadual. E para você conseguir agregar 31 candidatos, você tem que começar a trabalhar agora, convocar ex-prefeitos, vereadores de boa votação para vir somar conosco, para nós mantermos a nossa bancada de 4 a 5 deputados estaduais em 2026. E temos também que montar uma chapa federal. Hoje nós temos 2 deputados federais titulares, Coronel Assis e deputado Fábio Garcia. E a suplente exercício Gisela Simão. Mas para a próxima eleição, serão 10 vagas de federais e 30 estaduais, nós temos que ter pelo menos 11 candidatas e candidatos a deputados federais. E para você arranjar 11 candidatos numa chapa que só tem 3 ou 4 definidos, né, não é fácil. Tem que fazer um trabalho muito grande.
Porque se você não tiver uma chapa completa, vai ocorrer o que ocorre agora. O Gilberto Figueiredo só não é deputado hoje porque a nossa chapa foi com 19 candidatos. Podíamos lançar 25. Nós não fizemos o quinto deputado por causa de 6 mil votos. Será que se 6 vagas ficou desocupada, não podia somar cada um 1.500, 2.000 votos, garantir a quinta vaga? Então, a preocupação maior minha, do deputado Botelho, do deputado Dilmar, do deputado Sebastião, é agregar força para uma chapa proporcional forte para a Assembleia Legislativa e para a Câmara dos Deputados. Bom, só para encerrar esse assunto do Piveta, o senhor falou que a imprensa faz articulações com as informações que vão aparecendo. Mas o governador Mauro Mendes, em algum momento, falou com a União Brasil sobre esse apoio que ele... Ele falou que ele tinha um certo compromisso. Ele não vai esconder isso. Uhum. Mas esses compromissos políticos assumidos 4, 5, 6 anos atrás, quando chega no momento próprio, ele vai decidir a vida dele. Ele tem toda a condição de permanecer no governo, se entender terminar as obras, até porque muitas das grandes obras que ele lançou, se ele deixar o governo em abril, serão inauguradas, ser concluídas pelo então governador Piveta, ou se o Piveta não assumir o governo, o presidente da Assembleia, o presidente do Tribunal de Justiça, que são os sucessores naturais constitucionais, pode assumir e terminar. E quem ganha o ponto? É o pessoal que estiver no governo, que vai pôr a placa, né, o nome. Essa coisa. Então ele tem prazos para definir. Ele tem toda a condição de ser eleito para uma cadeira de senador. Com certeza, porque o seu governo está indo muito bem. Tem muitas obras por todo o Mato Grosso, está muito bem avaliado na opinião pública, né? Hoje, eu acho que definido, nós temos uma cadeira seria para o Mauro Mendes. A outra cadeira vai ser disputada. E tem outros quadros famosos preparando para disputar o Senado, como o caso da deputada Janaína Riva, que está bombando nas pesquisas de opinião pública para ser senadora a partir de 2027. Tem o nome do deputado Medeiros, que é um candidato forte por ter o apoio pessoal do ex-presidente Bolsonaro, que é muito forte politicamente em Mato Grosso, né? Tem o ministro Fávaro. O pessoal está desconhecendo a força da esquerda de Mato Grosso. Todas as eleições, a esquerda tem em Mato Grosso 33% a 35% dos votos. Numa eleição de Senado, com 5, 6, 7 candidatos a senador, cuidado. O Fávaro é candidato forte, com potencial de ganhar uma vaga, porque aqui em Cuiabá ocorreu isso. Nós desprezamos a esquerda, achando que a briga entre Lúdio e Abílio, o que deu? Deu Abílio com o Bolsonaro e deu Lúdio com o PT de Lula. E o Botelho ficou em terceiro lugar, não foi sequer para o segundo turno. Então, tudo isso pode ocorrer. A gente tem que ter muito cuidado, começar a trabalhar as bases, começar a montar os diretórios. Hoje, o partido nosso é apenas no papel. De 142 municípios em Mato Grosso, nós tínhamos 15 ou 16 municípios só que tem o partido organizado. O restante é só comissão provisória. Comissão provisória não significa militância. Então nós temos que trabalhar esse projeto daqui até o final do ano para poder organizar o partido para no ano que vem a nossa frente, a Federação União Progressista, possa ser vitoriosa, elegendo pelo menos um senador, o governador do estado e 2 ou 3 deputados federais e 5, 6 deputados estaduais. Doutor Júlio, o senhor tem uma experiência de executivo, né? O que o senhor classificaria como algo positivo do governo Mauro Mendes e algo que não seja positivo, seja negativo? Olha, o governador Mauro Mendes, nesses 8 anos de mandato, está fazendo um grande trabalho no setor da infraestrutura do estado. A construção de mais de 6 mil quilômetros de rodovias asfaltadas. Ou asfaltada ou recuperado o asfalto feito por Júlio Campos, por Jaime Campos, por Bezerra, por Bezerra, então por todos aqueles governadores que antecederam. O governador Mauro Mendes tem feito um programa de pontes espetaculares. A maior ponte que está sendo construída no Brasil é aqui em Mato Grosso, do Rio Jurema, na região do nortão de Mato Grosso. Além disso, o governador tem investido muito no setor da construção de hospitais. Não é o setor de saúde que vai bem. A construção dos hospitais vai muito bem. Pode ter reclamação no atendimento hoje, né? Na cirurgia, no tratamento, na distribuição de remédio. Mas em construção, nunca nenhum governador fez 6 hospitais ao mesmo tempo. 2 na capital, o Hospital Central, que vai ser inaugurado agora, equipado de ser gerido pelo Hospital Alberto Einstein, pelo Grupo de São Paulo Alberto Einstein, de qualidade memorável, espetacular, como também o Hospital Júlio Miller, na estrada para Santo Antônio. Além disso, 4 hospitais regionais. Um em Confresa, um em Tangará, um em Juína
e outro em Alta Floresta. E está projetando um outro em Ponte de Lacerda, que é uma necessidade também, né? Além disso, tem que ampliar o Hospital Regional de Rondonópolis, ou construir um novo em Rondonópolis, que também é uma região carente, né? E em Barra do Garça. Além disso, nós também, o governo Mauro Mendes, além de investir muito em estrada, pontes, hospitais, tem investido muito na segurança pública do Estado. Ampliou muito o apoio, a estrutura para a polícia militar, polícia civil e politécnica. Tem feito também muito investimento no corpo de bombeiro, enfim, na área da segurança pública. Tem feito um programa muito de restauração dos prédios do CPA. Hoje, se você for na Secretaria de Saúde, na Secretaria de Segurança e Justiça, na Secretaria de Administração, todos são prédios que foram reformados, que o próprio Palácio Paiaguás, que estava muito decadente, né, que foi uma obra feita no governo do Dr. José Sarney na década de 70, hoje está sendo reestruturado, reformado, ampliado, enfim. Além disso, o governador Mauro Mendes também tem feito uma política de incentivo ao turismo, né, com construção de orlas, de centros de eventos no interior do estado, em Chapada dos Guimarães, na região do Pantanal, enfim, fez uma gestão muito boa e proveitosa. Agora, a grande falha que eu acho foi no setor habitacional. O setor social falhou muito, porque a política, quando o governador Dante, finado governador Dante, criou o FETAB, dizia que 70% dos recursos arrecadados com o FETAB seria destinado para estradas e pontes, e 30% para habitação popular, construção de casas populares. O governo Mauro Mendes lançou um programa em conjunto com o governo federal, que é Minha Casa Minha Vida e o Ser Família, né? Mas muito pequeno perto da necessidade. Hoje nós temos 100 mil famílias em Mato Grosso querendo casas para morar, casas populares ou loteamentos populares. Então, tanto é que nós reconhecemos que nessa parte o governo deixou um pouco a desejar. Tem feito casas, tem feito. E tem investido muito também, como você falou, está construindo o Parque Novo Mato Grosso, uma grande obra para o futuro turismo do estado, está até um pouco exagerado como resultado, no meu ponto de vista, né? Não precisava ser tão grande como vai ser esse projeto, mas já está preparando para o Mato Grosso do ano 2050. Né? Além disso, também o BRT, que é uma obra que deveria ter sido já inaugurada, mas lamentavelmente houve vários problemas, né? O desacerto, as brigas com a Prefeitura de Cuiabá, e agora rompimento do contrato com a empresa ganhadora do consórcio, e agora que está começando a reacertar de novo, essa obra talvez só final do ano que vem, né? Poderá estar concluída e funcionando no trecho do aeroporto até o CPA, porque eu não acredito na etapa 2, que ia até o Cochipó Industrial, eu acho que está impossível sair a curto prazo. Então, mas fez uma grande gestão. Teve falhas? Poderia também ter mais um pouco de sensibilidade política, né? De mais facilidade de acesso dos prefeitos, dos vereadores ao governo. Melhorou um pouco com a presença do Fábio Garcia, que é um político, mas ainda há muita reclamação dos companheiros nossos do interior com relação à dificuldade de acessar, né, com mais facilidade ao governo do Estado e a estrutura política do governo. Mas, mesmo assim, temos falha no meio ambiente, na política ambiental, na SEMA, né, que até hoje não conseguiu agilizar o seu serviço, mas se fosse da nota, como diz, né, que não é bom da língua, né, mas eu acho que entre 1 a 10, então, com certeza teria uma nota 8 pelo muito que ele realizou nesses setores que eu disse para você. E teria a nota, ou menos, ou não os 10, por causa das 2% que foi a área social, embora a dona Virgínia Mendes tenha feito muito esforço nessa área, bom que se diga, né? A primeira-dama esforçou muito, fez uma distribuição de cesta básica de alimento, uma presença de apoio à comunidade indígena, aos quilombolas, mas, mesmo assim, a carência hoje está muito grande, né? Embora dizem que não tem falta de emprego, né? Mato Grosso está precisando de mão de obra, mas está muita gente viciada em não querer trabalhar para receber as bolsas e mais bolsas e mais bolsas que o governo federal distribui. Doutor Júlio, onde que Calil errou para sua reeleição? Não é que o Calil errou para sua reeleição. Eu acho que o que ocorreu em Várzea Grande foi um pouco de... ele fez uma boa gestão, sem barulho, sem corrupção. Salto alto? Não, eu acho que foi falta de divulgação e falta de entusiasmo durante a campanha.
nós tivemos alguns problemas na campanha eleitoral. Como as pesquisas que erraram todas, viu que ele estava bem avaliado, muito bem, queria uma reeleição tranquila, mais de 60%, 70% do apoio, ele descuidou, confiou, acreditando, relaxou, não foi para a rua. E quanto à nossa adversária política, a doutora Flávia Moretti, fez um trabalho assim, pessoal, de bairro em bairro, andando de ônibus e fazendo uma crítica muito forte com o problema da falta d'água, que pesou muito nos fatores. A falta d'água, que pesou muito, porque ele fez a gestação, foi feita 3 novas estações de tratamento de água, investiu mais de 100 milhões de água, só que não fez na distribuição. E a distribuição da Várzea Grande é antiga, feita no meu tempo, no tempo do Jaime, no tempo do Fiote, no tempo do Licínio Monteiro, no tempo da Sarita. Então, a rede de água não é suficiente para dizer, quando sai a força da estação, a água do tratamento, rebenta o cano, explode, e aí a prefeitura, o DAI não tinha estrutura para consertar, para organizar. Isso falhou muito. Além disso, veio aquele problema. Na véspera da campanha, ficaram 15 dias aquela operação policial em cima do DAI, acusando os servidores do DAI de fazer venda de contas, essa conta, tudo isso estragou. E a Flávia trabalhou muito, vamos reconhecer, né? Ela tem seu mérito, né? Era uma ilustre desconhecida, sem até material para criticá-la, né? Porque ela é nova na política, não tinha sem histórico, né? O vice dela, o Tião da Zaeli, é um político já mais tradicional, que já foi vice-prefeito, secretário de 3 secretarias da Várzea Grande e candidatou a vice com experiência, né? Fez a campanha mais certinha e ganharam a eleição. Só ela ganhou a eleição, porque o grupo dela perdeu. Que 20 dos 23 vereadores foram eleitos pela oposição. Você vê que não colou. O grupo do Calil, a coligação que apoiou o Calil, elegeu 20 e a Flávia elegeu só 3 vereadores. E, nem tanto, ela foi vitoriosa por 7 mil votos de diferença, o que foi lamentável de todas as formas para o nosso grupo político. Mas política é isso mesmo, ganha e perde, democracia é essa, o rodízio de poder, em parte, até faz bem. Então, não vejo porquê. Daqui a 3 anos vai ter nova eleição, e vamos ver se continua ou retorna o grupo nosso a comandar a Várzea Grande. A Flávia está cobrando uma questão fiscal do senhor? Não, é o seguinte, realmente, nós estamos em demanda judicial com a Prefeitura Municipal de Várzea por uma razão. Eu tenho um loteamento que chama Jardim Costa Verde. Empreendimento Santa Laura é dona do loteamento Jardim Costa Verde. É um bairro novo, grande, tudo povoado. Dos 3 mil lotes que tinha lá, 2.940 já foram vendidas. Isso aí deu. Sobra 60. Esse bairro é de 1977. Nós estamos em 2025. Tem 30 e tanto, 40 e tantos anos que esse bairro existe. Não tem mais lotes para ser preenchido para Deus. Resta pouquinhos lotes naquelas áreas úmidas, naquelas áreas que até hoje nós não vendemos. Então nós somos devedores de 60. O que ocorre? Por comodidade, por falta de equipe da Prefeitura da Fazenda, eles continuam mandando a cobrança daqueles que nós vendemos lote há 10, 15 anos. O cidadão mora lá, tem casa lá, mas não quis passar a escritura, porque não quer pagar o ITBI, não quer pagar os impostos, deixa alguns lotes. Tem uns 300 lotes, mais ou menos, dos 3 mil que eu já vendi, que são de terceiros e que a Prefeitura quer cobrar de mim, do Santa Laura, em vez de ir lá cobrar do morador. E nós entramos na justiça. E por decisão do juiz de Várzea Grande, o doutor Roberto Campos, nome dele, se não me engano, não é meu parente, né? Esse ilustre juiz decidiu o seguinte, não, que quem é devedor é o morador, é o comprador. Está usufruindo, né? Já está registrado no cartório, à margem do registro, que o proprietário não é mais o Santa Laura. É o cidadão Amedado, o cidadão João, a dona Maria, que são donas, mas só que não passam escritura. Então nós entramos, a justiça está dando, só que tem que entrar um por um. São 300, não dá para ser ação 300 coletiva? processos. Já ganhamos 5 ou 6 que já entrou, já ganhamos. Então vamos ganhando todos os meses, ganha 2, 3 lotes, porque sabe como a justiça é. Então não tenho, já fui lá. Os 60 lotes ou menos que tem lá, que são nossos ainda,
Nós estamos pagando, estamos dispostos a pagar, mas não queremos pagar lote de lote que comprou há 20 anos atrás, 30, 100 anos. Até porque essas pessoas devem estar pagando a água e a luz, né? Sim, a água, a luz e até muitas vezes pagam o IPTU já em nome dele, mas eles querem cobrar. Como não registrou no cartório, não fez o alvará em nome dele, ele continua cobrando essa hora. Então, mas não há problema, é uma demanda judicial normal, que nós estamos sendo vitoriosos e queremos pagar o que é direito. Eu paguei meus impostos pessoais todos, particulares, dos imóveis que eu tenho, e nós também já pagamos em nome de meus pais, né? Mas esse aí é uma demanda, nós vamos terminar de acertar. Ainda hoje eu estive com o secretário de Fazenda, doutor Marcos, lá, mostrando a ele falou, então aguarda, você vai entrar, vamos mandar até... Porque não é só eu, todos os loteamentos. O Chapéu do Sol, que é do Juarez, amigo dela, aliado dela, o filho do Juarez, o vereador Lucas é o secretário de Serviços Públicos de Várzea Grande. Ele também tem o mesmo problema de vários lotes que vendeu, todos os empreendimentos, porque o que é muito mais fácil mandar para a empresa do que caçar um por um dos moradores, dos compradores, para fazer a cobrança. Então é isso. Não dá nada a declarar, nada a ficar zangado, nada. Vamos discutir na justiça. Como que está a relação com a Flávia? Boa, excelente. Eu passei uma emenda para ela de R$ 1,5 milhão. Estou preparando agora no segundo semestre para dar uma outra emenda para a infraestrutura. O senador Jaime Campos também está ajudando a administração, o deputado Assis, nosso correligionário da União Brasil, o deputado Botelho já mandou, ela está fazendo recurso para recuperação de asfalto, algumas obras já com a emenda do deputado Botelho, o deputado Fábio Tardim, que é nosso companheiro também, né, que é do grupo do Calil lá, que apoiou o Calil, também tem mandado, não há nenhuma dificuldade de relacionamento, né? É claro que somos adversários políticos, mas não é por causa disso que nós vamos deixar. E temos um bom relacionamento e querer que ela faça uma boa gestão. Deus queira que ela seja uma grande prefeita, que quem ganha com isso? Somos nós, que somos proprietários, que temos uma história de serviços prestados a Várzea Grande, que é a minha terra natal. Ela nasceu no Ribeirão Preto, né? Veio para Mato Grosso há 20 anos atrás, 15 anos. E eu nasci em Várzea Grande. Meus pais são vazagrandenses, meus avós são vazagrandenses. Meu bisavô, Benedito Paulo de Campos e Cândida do Níger de Campos, são os primeiros fundadores de Várzea Grande. Tanto que aquele centro urbano ali, Couto Magalhães, 24 de maio, uma grande parte dos imóveis são das famílias Campos, Botelho de Campos, Pires de Miranda, que são os primos nossos. Então, a herança do nosso... Aonde é o colégio Pedro Gardés hoje, era o curral do meu avô. Doutor Júlio Interminável. Até onde que o doutor Júlio vai na política? Olha, enquanto Deus me dê saúde, disposição e inteligência, eu acho que eu posso colaborar com o Mato Grosso. Essa história que, tá velho, tá dinossauro, devia sair, isso não está no meu calendário. Porque velho é quando você já está meio esquecendo tudo, né? Sem já perdendo a memória, com a perna ruim, não está conseguindo. Eu não. Eu todo dia, Bedala, levanto 6 horas da manhã, faço uma caminhada cívica militar, a ritmo militar, daqui do edifício com Elizabeth até a igreja do Rosário e volto em 50 minutos. E à noite eu nado pelo menos meia hora lá na piscina, para fazer exercício, musculação. Então, fisicamente estou muito bem. Cabeça nem se fala, né? Estou pronto para ser governador, presidente da República, ministro, embaixador. Talvez eu fosse melhor embaixador dos Estados Unidos para acalmar essa crise que está lá. Então, quer dizer, eu acho que o senhor vai se estiver tudo bem, eu talvez possa reeleger. Vai depender também do momento atual, se interessa ou não, né? O senador Jaime Campos também, porque nós já temos muito. É a primeira vez como deputado. É a primeira vez. Então, eu fui 3 vezes federal, senador, governador, prefeito, conselheiro do Tribunal de Contas e agora, pela primeira vez, estou como deputado. Estou gostando. Eu acho que estou ajudando a gurizada lá, os meninos, né? Os meus colegas deputados estadual, com alguma experiência que eu posso ajudar o Poder Legislativo de Mato Grosso. Fiz bastante projetos, bastante indicação, né? Estamos atuando, vou todo. Hoje mesmo, estive na Secretaria de Saúde, levando o prefeito de Ponte de Lacerda, o prefeito Jacques Bassi, que não é nem meu correligionário, né? É do partido PL, eu acho, né? Liberal ou republicano, não sei, mas que independente de partido, sabe que eu com o Jaime temos uma grande virtude, que independente da origem partidária do prefeito ou do vereador, a gente recebe, procura resolver, procura ajudar, por isso o nosso prestígio, Abedelo. Você tem que ver que nessa eleição de 2022, que eu disputei de deputado estadual,
Eu fui votado em 139 dos 141 municípios que havia. Só não tive voto em 2 municípios, tá? De Ribeirãozinho e Santo Antônio do Leste. Todos os demais eu tive voto. 5, 10, 50, 80, 140, não sei nem ir. Muitos municípios nem visitei, não tinha material de propaganda meu lá, só pela televisão. O pessoal lia o meu nome e botava em Júlio Campos. Tanto é que eu fiz 34 mil votos e fui eleito praticamente aqui em Cuiabá e Vaza Grande. Já saí das 2 cidades com mais de 20 mil votos. Quer dizer, reconhecimento, né? E vários deputados tiveram menos votos que eu, vários candidatos. Eu fui o 6º mais votado de Mato Grosso. Só para finalizar aqui, hoje a gente está vendo aí uma crise diplomática com a possível taxação de produtos brasileiros por causa do governo americano, né? Que conselho o senhor daria para o presidente Lula para, de repente, amenizar ou para, de repente, desfazer esse mal-estar aí, fiscal? Eu acho que o presidente Lula é um rapaz inteligente, trabalhador, como diz o ditado, mas ficou muito vaidoso. Quer ganhar, enfrentar, está achando que é tudo muito poderoso. Isso não pode ser. O Brasil é um país que depende dos parceiros internacionais. Nós somos um país exportador e pouco importador. Tanto que o déficit da balança comercial brasileira foi favorável para nós. Nós sempre exportamos 200 bilhões e compramos 60, 70, 80, menos a menos. Mais de 50% é lucro. Todo ano o Brasil tem de exportar. E exportamos produtos primários, né? Sim. Que não tem tanto valor agregado. Exportamos... Não é industrializado, não é né? industrializado. Então, a gente precisa de todos os parceiros. Precisamos da China, sim. Precisamos da Europa, sim. Precisamos do parceiro sul-americano, mas precisamos também dos Estados Unidos. E nesta crise do Trump, tem uma questão política partidária. O presidente Trump é um homem de direita, tinha certa simpatia, pelo presidente Bolsonaro, e como está havendo essa pressão muito grande, essa insensibilidade política muito grande do governo federal e também do Supremo Tribunal Federal com relação a essa situação política do Bolsonaro, tudo isso acarretou, e fora os desafios que o presidente Lula tem feito, né? Vou reunir o BRIC, vou criar moeda própria, não vamos mais depender do dólar americano, papai, tudo essas como que falam? Força de, assim, barganha não, essas bandeiras agressivas de falar, ocasionou isso que está dando. Mas eu espero que tenha bom senso da diplomacia brasileira, se reúna. Ele agiu em boa hora, o presidente, em designar o vice-presidente Geraldo Alckmin, que é um homem de bom senso, equilibrado, para fazer a negociação. Tem que colocar os embaixadores, né? Tem que abrir um diálogo melhor, porque nós não podemos ser taxados. Estados Unidos sempre foi parceiro do nosso, e nós sempre fomos parceiro do americano. Da América do Sul, o único país que mandou tropa na guerra de 40 para ajudar os americanos a ganhar a batalha contra o Japão, a Itália, né, e a Alemanha, foi o Brasil. Perdemos mais de 1.000 brasileiros que estão mortos lá na Itália. Então, tudo isso tem que ser considerado. O Brasil sempre esteve ao lado dos Estados Unidos. Não é agora que os Estados Unidos também vai querer impor uma taxação de 50% sobre os produtos brasileiros. Isso é muito ruim para os Estados Unidos e também é muito ruim para o Brasil. Porque nós exportamos para os Estados Unidos produtos manufaturados. O que eles compram de nós? Aço, automóveis, aviões, né? Petróleo, uma série de coisas mais industrializadas. Pouco de alimento. O mercado americano compra pouco, porque eles são grandes produtores, são nossos concorrentes, né? Sim. Na produção de milho, de soja, de carne, de tudo. Então, nessa parte do agronegócio, nós teremos menos dificuldade do que na parte industrial, que terá mais dificuldade. Eu espero que o presidente Trump também reconsidere essa posição radical, né? E eu acredito que foi uma certa precipitação, né? Essa tomada de posição dele, envolvendo também não só a parte econômica, como também a parte política, que é um assunto interno do Brasil.